E por falar em Luciano Cartacho, ele, que é candidato do PT, é o nosso terceiro convidado do ciclo de entrevistas aqui do Correio Debate, Hariane. Lembrando que a sequência das entrevistas foi definida por sorteio. Cada candidato terá 20 minutos para responder perguntas sobre 20 temas que vão ser sorteados durante o programa. E para cada tema, o candidato pode escolher uma pergunta. E vamos começar sorteando o primeiro tema, desejando boa tarde, boa entrevista ao candidato Luciano Cartacho. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Hariane. Boa tarde a você que está nos assistindo nesse momento. Seu tempo começa a contar quando Hariane puxar a primeira pergunta. E eu faço a escolha do primeiro tema, que vem a ser políticas para jovens. De 1 a 4, candidato, o senhor escolhe o envelope. 4. 4, Hariane. Vamos lá. 2 minutos para responder, com mais meio de tolerância. Quais as políticas públicas para os jovens? Olha, nossas políticas públicas para a juventude estão calçadas em algo que é essencial para a cidade de João Pessoa. Nós temos hoje 250 mil pessoas, Giovanni, entre 12 anos de idade e 29 anos. O brasileiro só não está vivendo mais, a longevidade do brasileiro só não é ainda maior, porque infelizmente a morte de jovens que não chegam sequer aos 30 anos de idade. Então nós estamos fazendo um trabalho onde nós vamos colocar em ação em João Pessoa, no nosso plano de governo, políticas públicas para a juventude focado em algumas áreas essenciais. Primeiro, a juventude tem que estar vinculada a uma série de outras políticas públicas. Falar para a juventude tem que falar em saúde, em educação, em esporte, em cultura, em lazer. Então a escola de tempo integral é algo essencial em relação a políticas públicas para a juventude. Nós queremos fazer com que a cultura seja descentralizada, que ela chegue nos bairros da cidade de João Pessoa. Nós queremos fazer com que a política de esporte aconteça nas diversas modalidades e nos diversos bairros de João Pessoa, que a juventude tenha espaços públicos de lazer. Então, dentro dessa lógica, nós vamos pegar o centro da juventude e ampliar em João Pessoa praticamente toda. Cada bairro tem aquele centro específico para ter atividades culturais, esportivas, de lazer. Então, a política para a juventude tem que estar associada também, fundamentalmente, a uma política de geração de emprego e renda. Nós vamos criar em João Pessoa o Banco Cidadão, que é um banco importante para estimular o microcrédito. E o jovem empreendedor, aquele que tem capacidade de investir no seu pequeno negócio, passa a ter, com esse banco fundamental para o desenvolvimento do comércio local, ter recursos próprios para ele fazer esse investimento, passando necessariamente por uma capacitação. Então, nós vamos pensar na política da juventude, envolvendo uma interface, uma união com outras políticas públicas. É esse o foco que a gente quer dar para a nossa juventude e, logicamente, de fazer um enfrentamento à questão das drogas, à questão do crack, principalmente. Nós queremos fazer um trabalho preventivo e queremos fazer um trabalho de concepção que a gente possa fazer esse enfrentamento de maneira mais imediata. Muito bem, ainda sobraram 15 segundos. Vamos para o segundo tema. Hoje passa a ser o segundo tema, comércio informal, ou seja, a questão dos camelôs de 1 a 4. Pode ser um. Hariane. Pode ser um. Comércio informal. Existe proposta para o comércio informal no seu governo? Existe, Hariane. Está no nosso programa de governo, inclusive, o debate sobre a questão do comércio informal. Primeiro, Giovanni, a gente vai fazer um trabalho de avaliação, caso a caso, 1 a 1, de todos os shoppings populares existentes hoje na cidade de João Pessoa. O 44 Centro, o Terceirão. Nós queremos fazer uma avaliação detalhada em relação à realidade de cada um desses comerciantes informais, para que o poder público, para que a Prefeitura de João Pessoa possa ser um parceiro. Eu fiz uma visita a alguns deles durante a semana passada e eles colocam claramente a necessidade, primeiro, de infraestrutura melhor. Então, nós vamos fazer o detalhamento da realidade de cada um desses shoppings, o que é preciso melhorar, o que é preciso investir mais. Segundo, uma divulgação maior em relação ao que eles fazem nesse shopping, o que é que eles produzem, o que é que eles vendem. Chega às 4 festas do ano, por exemplo, o Natal, o Carnaval, o Réveillon, né? E a gente percebe claramente que não tem ainda uma política voltada para a divulgação, para que as pessoas possam ter acesso a entrar nesses shoppings e a fazer as compras. Então, a grande reivindicação deles é nesse sentido. O que é que nós vamos colocar de maneira muito objetiva? Nós queremos fazer um debate com eles para que a gente possa fazer com que o centro da cidade passe por um processo de revitalização. Se a gente não investir no centro da cidade como um todo,
não vai ter consumidor no centro da cidade. Então nós estamos com um projeto interessante de criar, de construir em João Pessoa a rodoviária shopping, no modelo de outras capitais que a gente tem percebido aí, com praça da alimentação, com cinema, para a gente fazer a revitalização do centro histórico, passando necessariamente também por uma ocupação na área, os casarões mais antigos da cidade, e aí você ocupa com comércio, com moradia, naturalmente o fluxo de consumidores no centro da cidade aumenta consideravelmente. Então nós vamos fazer com que o centro da cidade seja melhor ocupado. E dentro dessa lógica você acaba beneficiando diretamente as pessoas que trabalham no comércio informal. E o respeito, o diálogo vai ser essencial para tudo isso. Então nós temos conversado bastante, temos percebido a necessidade de geração de emprego e, sem dúvida alguma, de fazer essa ocupação do centro da cidade. 2 minutos. E levar políticas públicas nessa área vai ajudar de forma definitiva ao desenvolvimento também do centro como um todo. Lembrando, são 2 minutos com mais 30 de tolerância para que o candidato possa concluir o raciocínio. Então aqui agora vamos para o tema combate à corrupção. É o terceiro tema, de 1 a 4, candidato. Envelope? 2, né? 2. Número 2, para variar. A Controladoria Geral do município seria um mecanismo eficaz no combate à corrupção? Olha, o combate à corrupção, na minha concepção, é uma atribuição, é uma obrigação e é uma coisa que precisa ser feita pela sociedade como um todo. Nós vamos ter agora uma eleição, não só em João Pessoa, mas em diversos municípios do país inteiro. Então, o próprio cidadão, o próprio eleitor, ele já pode fazer um processo de eliminação, um filtro em relação àqueles candidatos que têm um histórico vinculado à corrupção. Então, já começa a ser feito pelo próprio eleitor. Se ele começa a tirar de cena, se ele tira da disputa eleitoral através do voto, que é um instrumento valioso, se ele faz com que aqueles candidatos que têm um histórico vinculado à corrupção não sejam prefeitos, então você já está dando uma contribuição decisiva para combater a corrupção. Após essa etapa, qual é o processo? É a sociedade participar cada vez mais. E no nosso governo nós vamos fazer de forma muito transparente, processo de fiscalização, processo de informação para a sociedade. Então a Controladoria, a Secretaria da Transparência Pública, que já existe hoje na Prefeitura de João Pessoa, terão um papel importante. Mais do que isso, a própria participação popular, os mecanismos de participação popular no governo. Então nós vamos fazer um processo gradativo em relação a cada vez mais a sociedade participar e ter conhecimento das informações em relação ao governo. Nós estamos montando uma equipe de programa de governo que está debatendo um tema interessante em relação ao combate à corrupção. Nós estamos montando um conselho que vai acompanhar todo o processo de licitação dentro da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Dessa forma, a gente quer dar a maior transparência possível. O meu histórico é de um histórico limpo, de uma pessoa vinculada à transparência, ao diálogo, e graças a Deus, durante todos os 16 anos, aliás, de vida pública na cidade de João Pessoa, eu nunca tive vinculação a nenhuma denúncia, a nada que pudesse macular, manchar o nosso trabalho, a minha imagem. Então eu vou procurar seguir cada vez mais nessa linha, prestando conta de tudo que eu estou fazendo em relação à cidade de João Pessoa. E na condição de prefeito, como obrigação, nós temos que dar mais transparência possível. Temos pouco mais de 2 minutos e 50 segundos. Vamos para mais um tema. Agora é inclusão digital. Inclusão digital, a questão do ensino de informática. Rariane, de 1 a 4, o senhor escolhe, candidato? 3. 3. Vamos lá. Envelope de número 3. O que o senhor entende por inclusão digital? Olha, a inclusão digital é fundamental na vida de hoje, no mundo de hoje. Então as pessoas já têm que começar cedo a ter acesso à inclusão digital. Né? Nas escolas do município, por exemplo, nós vamos fazer um investimento muito forte para que as pessoas, para que as crianças, os adolescentes tenham acesso ao mundo digital. Nós vamos fazer com que os terminais de integração na cidade de João Pessoa, que nós vamos fazer dentro do debate de mobilidade urbana, também as pessoas tenham acesso ao mundo digital. Nós vamos fazer com que, e considero isso essencial, porque os centros da juventude que eu falei anteriormente também tenha lá a internet gratuita dentro do bairro para que as pessoas possam se cadastrar, ter o comprovante de residência naquele bairro e poder ter acesso à questão fundamental da internet. Então nós vamos fazer um trabalho em que a sociedade pessoense possa, de um modo geral, perceber o desenvolvimento do nosso município em relação à questão digital. A saúde pública, os próprios PSF terão
todo um equipamento necessário exatamente para que as pessoas possam acompanhar o desempenho, o trabalho que é realizado naquele PSF, controlando, inclusive, tendo acesso, inclusive, a saber quais são os médicos que estão de plantão, que estão trabalhando naquele PSF. Enfim, nós queremos fazer com que a cidade de João Pessoa, que o município de João Pessoa esteja cada vez mais antenado, atualizado e com políticas públicas nessa área. O senhor responde em 1 minuto mais uma pergunta ou quer acumular com o tempo? Pode ser. Pode ser? Então vamos em 1 minuto, rapidamente, mais um sorteio e agora o tema é saúde, em 50 segundos, de 1 a 4. Aí eu preferi deixar a saúde para o próximo bloco, que é um tema que eu queria detalhar um pouco mais, se for possível. É possível, produção? Pelas regras? Se não, pode deixar. Pode ser? 40 segundos para o próximo. 40 segundos para o próximo bloco. Ok? Ok? Beleza. E 1 a 4 o senhor escolhe no próximo, Isso. já sabendo qual é o tema. Combinado. Então, saúde mais uma vez, só para registrar que foi o tema sorteado. Está aqui a bolinha.